Provocar reflexão, gerar diálogo, levantar causas, gerar mudança social. Alguém aí pensa em carnaval como a cola que une tudo isso? A festa é na avenida e nas ruas, mas o impacto e legado ficam para além de fevereiro. Tem gente aqui nessa mesa hoje que teve a vida pautada e transformada a partir da, será que a gente pode chamar de pedagogia do samba? Vamos apresentar uma palavra para essa conversa hoje. Artivismo. É unir a arte, a criatividade com o ativismo. Não existe mais marca, projeto, ação, negócio que se sustente com um posicionamento que fique ali em cima do muro, ainda mais no mundo em constante crise que a gente está vivendo. Como é que a gente vai criando, então, uma linguagem empoderada a favor de um mundo que está em ebulição? E o que a gente vai discutir aqui nesse episódio é exatamente isso. É como é que a gente olha para o carnaval enquanto arte e criatividade e traz conversas muito necessárias sobre propósito e futuro. Desde a época que o samba era marginalizado, os verdadeiros artistas vêm mudando a história e construindo a cultura coletivamente. Seja fomentando talentos, desenvolvendo habilidades ou formando os artivistas aí da próxima geração. São essas pessoas que eu quero apresentar para vocês hoje. Aqui comigo, bem-vinda, Manu da Cuica, escritora formada em letras pelo UERJ, compositora, segundo a bio dela, né, no nome já traz também ali, cuiqueira. Em 2019 foi uma das autoras do samba História para Ninar Gente Grande, que consagrou Mangueira como campeã do carnaval. Também escreveu o samba da escola em 2020 e, segundo um dos maiores letristas brasileiros, Aldir Blanc, ela é a maior letrista da sua geração. Com muita honra, recebemos hoje aqui também Demerson Dálvaro, modelo, ator, ganhou a internet e os nossos corações quando foi o Exu na comissão de frente da Grande Rio em 2022, campeã daquele ano. Como ex-goleiro, tem um projeto social incrível com um time de futebol infantil e atua transformando vidas, educando pela arte e pelo esporte. Para fechar essa mesa que já está lindona, tem aqui do meu lado Fabrício Carvalho. Ele vai se apresentar, mas ele vai nos presentear, que eu digo, com uma conversa para ele falar muito do que ele faz hoje. Ele já me fez chorar quando a gente ficou trocando ali uns áudios de WhatsApp para falar sobre esse roteiro, porque a experiência dele com apenas, vou abrir parênteses aqui, 18 aninhos, mas ele já é diretor da bateria da Furiosinha do Salgueiro. Vai falar um pouco sobre a importância que os projetos sociais das escolas, dentro das escolas mirins, também possuem na formação educacional de crianças e adolescentes. Hoje ele é ritmista da Furiosa, aí sim, né, bateria, Salgueira, grandona. Além do Salgueiro, ele desfila como ritmista na Vila Isabel, na Mocidade e no Império da Tijuca. Nossa, eu acho que o desfile das campeãs, posso dizer que está já acontecendo aqui nessa mesa. Para quem está chegando aqui agora, eu sou a Babi Bono, consultora de cultura, inovação e comunicação, especialista em iniciativas de impacto em educação e entretenimento e produtora e articuladora do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. Sou cria lá do Morro de São João, na Zona Norte, no Engenho Novo. E hoje o papo é Carnaval e Ativismo, uma escola de legados. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar, vou fazer aqui uma audiodescrição, queria que vocês fizessem também. Sou uma mulher branca, de cabelos longos, estou usando um óculos de grau transparente, estou com um blazer branco, um brinco de paetês e uma blusa de paetês, porque afinal estamos falando sobre carnaval. E eu quero perguntar para vocês, então vou deixar a pergunta no ar, e aí vocês já fazem a audiodescrição de vocês também. Estudar muito para trabalhar com carnaval é misturar paixão com coisa séria? Quem começa? Sou Manu da Cuica, uma mulher branca, estou de vestido azul marinho, cabelo longo, brincos prateados e tem um brinco que tem um pingentinho com uma pimentinha no final. Carnaval é a mistura de trabalho com emoção, com compromisso artístico, com compromisso social, com tudo que é cultura, né? A cultura está inserida no mundo, né? E as questões do mundo estão na cultura em todos os momentos, e eu acho que ser um artista, um trabalhador, uma trabalhadora do carnaval é elaborar isso, elaborar as questões do mundo em forma de arte, em forma de carnaval, em forma de batucada, no meu caso, em forma de samba-enredo. E não é pensar no mundo à parte, né? Tem um mundo aí, tem a arte flanando pelo mundo, as coisas estão, né, tão costuradas, estão tecidas juntas. Toda vez que as escolas de samba desfilam, fazem seus ensaios de rua, por exemplo, é um território da cidade que está sendo tomado, né, por uma manifestação cultural de muito tempo, muito importante, popular, e que volta e meia está nas trincheiras das disputas, né, das cidades. A cidade está sempre em disputa e o carnaval
também faz parte desses conflitos, dessas contradições e dessas potências criadoras, sociais e culturais da cidade. Vamos lá. Meu nome é Demerson Dálvaro, um homem negro. Estou vestindo a marca de um amigo meu de infância, que juntos começamos quase no carnaval juntos, né? Eu já venho do carnaval há muito tempo, né? Meu avô era presidente de escola de samba, quando faleceu era avô do samba. Meu pai é um fulião, também falecido, que nunca vi tão apaixonado. E não era de desfilar na avenida, ele era apaixonado pela disputa de samba enredo, ele é aquele cara que ajudava a levar a torcida, então ele era um folião apaixonado, assim como eu nunca vi uma pessoa amar tanto o carnaval e não desfilar. Ele desfilava quando eu era mais jovem, mas na minha época eu frequentava as escolas de samba com ele, ele não desfilava, eu ia em todas as escolas de samba do Rio de Janeiro com ele, desde pequeno. Mas desde a barriga da mãe, né, eu vivo o carnaval. Meu avô era presidente de uma escola de samba perto de onde eu moro, que já enrolou a bandeira. O nome da escola de samba era Zumbi, ali em Rocha Miranda, que às vezes emprestava o terreno esqueci o nome da escola de samba do Candeia também. Quilombo. Que às vezes emprestava o terreno para o Quilombo ensaiar. Então eu vivo o samba desde que eu me conheço por gente. E para mim, a escola de samba foi muito mais escola do que a própria escola, né? Que muita coisa que eu via na escola de samba, que eu via e ouvia, eu não tinha conhecimento na escola. Da onde eu venho, minha origem, que ser preto é bom, ser preto é bonito, e toda essa potência, esse lugar do negro como protagonista. Isso eu via dentro da minha casa e dentro da escola de samba. Dentro da escola tradicional, que o Estado manda e desmanda, eu não me enxergava como esse ser potente. Então, toda a minha construção como ser humano vem da escola de samba, vem do samba, vem dessa raiz. Então, para mim, samba é cultura, samba é transformador, o samba me fez ser tudo que eu sou hoje. E eu quero ajudar outras pessoas que tenham a consciência que o samba não é só para vamos aqui, vamos desfilar e acabou. Não, o samba é o ano todo, o samba é uma vida. E é só isso tudo. Porque a gente está só no começo ainda, né? Meu nome é Fabrício Carvalho, eu sou um jovem negro, estou vestido com a blusa da Bateria Furiosinha e eu fico muito feliz de dividir esse espaço primeiro com vocês. E o carnaval, para mim, é mais ou menos o que os dois falaram, a Manu e o Demerson. A escola de samba me educou. A escola de samba me ensinou, eu me sentia mais confortável dentro de uma quadra de escola de samba do que dentro da própria sala de aula. Dentro da sala de aula, me sentia só mais um negro, às vezes até com respeito sentia preconceito de alguns, e dentro da quadra não. Dentro da quadra eu me sentia livre, dentro da quadra eu me sentia alguém que estava escrevendo a sua própria história, dentro da quadra eu sentia uma paixão que às vezes não pode ser escrita e também não pode ser demonstrada. O samba me salvou e hoje eu consigo passar um pouco da minha experiência para alguma das crianças que a gente tem no Aprendizes. Bom, que demais. Além da paixão pelo samba, vocês três também têm uma paixão pelo esporte, né? Manu jogou futebol. Aonde? Fluminense? Eu sou rubro-negra, mas joguei futebol no Fluminense. Eu também sou rubro-negra e joguei no Vasco. Então, joguei futebol de praia e de... Demerson também foi ex-goleiro, né? Isso. E Fabrício rema. Hoje eu sou remador do Flamengo, mas eu passei uma temporada rápida no Botafogo. Aquele velho ditado, né? Pra ir pro amor, a gente primeiro vai testando outro lugar. Nessa mistura de paixões, assim, como é que vocês foram saindo do esporte pro carnaval? Ou, na verdade, teve algum projeto aí nesse meio do caminho que foi fazendo esse link, aproximando mais vocês da festa do que do esporte? Ou essas paixões ainda convivem juntas e uma foi importante para dar impulso para outra? Como é que é isso? Então, dentro do Salgueiro sempre teve a Vila Olímpica, a partir de fora, o Centro Cultural Esportivo da escola. Sempre houve esporte, natação, futsal, futebol de salão, ginástica. Então, sempre esteve presente dentro da escola de samba. Mas eu nunca fiz parte desse projeto, sempre foi mais perto da minha casa. Eu fiz capoeira, eu fiz basquete na escola
Eu estudei um pouco de futebol, fiz um pouco de futsal. Eu levo um pouco do que eu aprendi no samba para o esporte. A minha concentração, a determinação, o querer usar, não da força bruta, que eu digo, como eu faço remo, é usar um pouco do corpo, usar um pouco da arte que a gente leva para a avenida. Então, eu como diretor de bateria, às vezes eu preciso movimentar muito, ficar andando de um lado para o outro para ajudar um ritmista que está com o instrumento no chão, ou apertar, afinar algum instrumento, ou às vezes sinalizar até mesmo para o carro de som, chegar mais perto, para parar. Então, o esporte liga muito isso, às vezes é concentração, respiração e assim vai. Expressão corporal também, né? É expressão corporal, perfeitamente. Assim, né? Eu diria que eu quase que troquei o futebol pelo samba, embora, né, eu sempre, enfim, o samba sempre me acompanhou, especialmente o carnaval, seja fosse em desfile de bloco, que eu sempre fui desde pequena, ou assistir desfile, minha mãe desfilava na Imperatriz, então eu ia acompanhar, e depois ela passou a atuar na comissão de frente, e aí eu pequena ia lá nos ensaios, e aí no caminho, era mó trânsito, a minha avó ia cantando marchinha de carnaval para mim. E eu sei várias marchinhas de carnaval que hoje eu ensino para minha filha, ela sabe várias. Eu falo, caramba, se conectou assim. Então é essa ligação. Mas eu sempre joguei bola desde pequena, fiquei criada na rua jogando bola. E no futebol feminino era muito pouco estruturado, ainda é hoje, né? Muito aquém do que poderia, do que merecia. Mas ali na década de 90, até achar uma escolinha que tivesse futebol feminino era muita dificuldade, né? Eu jogava com os meninos, sempre joguei e tal. Mas depois, enfim, federada, disputando campeonato e tal, eu comecei ali com uns 19 anos a viver aquele dilema de, pô, tinha que estar às 8 da manhã no Cefam para jogar bola, e eu tinha tido uma roda de samba para eu tocar pandeiro até as 2, aí ficava até as 3, aí não bebia e tal, só no suco de laranja, mas assim, acordava às 7 para estar lá. Eu fui aos pouquinos, né, fazendo essa mudança, aquela adaptação. Né? Falei, pô, como é. A migração de um esporte para o outro. E, na verdade, nas viagens do Fluminense, campeonatos e tal, as meninas iam fazendo pagode no ônibus, né? Ali que eu, pegando tantã, pegando pandeiro, fazendo com elas ali e tal. Quando as pessoas perguntam, você aprendeu a tocar onde? Eu falei, no ônibus, jogando bola, né? com as meninas ensinando ali, eu ficava tocando e tal. E mesmo hoje, assim, né? Engraçado, na disputa de samba enredo, que é uma loucura, quando a gente vai entrar ali pro palco para defender e tem a torcida, e você faz aquela chamada para a torcida, cara, para mim é como se eu estivesse entrando no campo. É a mesma. Dentro do estádio. A gente, vamos lá, gente, agora! Vamos com tudo e tal. Eu falei, cara, como se eu estivesse indo jogar bola, só que não vai dar para jogar bola para subir no palco e apresentar o samba. E você empolga a torcida, você passa aquela força, vamos lá, gente, vamos lá. Cara, é a mesma parada, né, cara? Parece uma coisa assim meio catártica e mesmo, das pessoas se juntarem e estarem ali torcendo e, enfim, entrando em campo de várias formas. Legal. Esporte, samba sempre foi minha vida, né? Eu fiz futebol, mas até eu decidir pelo futebol, eu já tinha meus 17 para 18 anos, porque eu fiz jiu-jitsu, fiz basquete, fiz handball, fiz atletismo, eu fiz quase todos os esportes, né? Mas o alto rendimento mesmo, que eu era atleta, de fato, foi o futebol. Aí eu larguei o futebol quando eu tinha meus 20 anos, 20 para 21, eu tive que decidir, né? Trabalhar, ganhar dinheiro ou viver o sonho. Aí tinha uma agência de modelos perto de um trabalho do meu tio e a garota me perturbava para ir fazer um desfile. Aí eu fui uma vez, voltei, na época ganhei R$80. Voltei, ganhei R$80. Falei, eu tô no esporte errado, tô no lugar errado. Vou ficar aqui jogando bola. Eu nem me joguei no chão. Na época eu tava treinando pra jogar a 2ª ou 3ª divisão no Japeri. Olha só, longe pra caramba. Falei, eu acho que eu tô no lugar errado. Vambora, vou por aqui. Eu ganhei bolsa de estudo pra teatro, comecei a ganhar coisas. Aí eu enveredei para esse outro lado meu da arte, mas o carnaval sempre foi paralelo a isso, e eu sempre tive no carnaval, mas eu nunca me imaginei como comissão de frente, porque meu pai via carnaval e comissão de frente era um lugar assim tão endeusado, um lugar que tipo, cara, eu nunca vou ser isso na vida, não tem como. Eu não sou bailarino, não sou nada disso, como eu vou fazer um negócio disso? E era aqueles homens de 2 metros na TV, épocas de comissões de Fábio de Mello,
Eram as coisas grandiosas, eu ficava, meu Deus, que loucura, eu nunca vou fazer isso na minha vida. É mais ou menos a visão que a galera tem no esporte, né? Alguns jovens hoje. Aí eu cheguei a uma época na minha vida que eu estava num grupo de dança, de teatro e folclore. Então eu estudava, porque eu escrevo também, aí me pedia ajuda para fazer uma coisa, outra, uma cena ou outra. Eu comecei a estudar um pouco sobre, aí veio lá em 2011 a possibilidade de fazer comissão de frente. Mas eu nunca parei de jogar bola, que até hoje eu jogo futebol, porque no Rio de Janeiro tem um déficit de goleiros, né? E até hoje eu recebo para jogar. Goleiro da pelada. Sou goleiro de... Eu jogo bola hoje, até hoje com muita gente conhecida, empresários, jogadores de futebol. Eu garro em time de... Eu garro com o Mário lá, presidente do Fluminense. Aí jogo uma pelada lá com outro aqui, com... Tô aí no mundo do futebol até hoje. E também joguei muito pelo Salgueiro. Aliás, Salgueiro falando em Salgueiro, 5 aninhos você entrou na Furiosinha. Ficava ali batucando. A mãe levava, ele contou que a mãe levava ele para as quadras já desde muito cedo. E ele ficava ali batucando nas latinhas, nas garrafas PETs. Ela, opa, peraí, tem um negócio aqui. Levou esse menino para Furiosinha. E aí, o que mudou depois dali? Conta pra gente a importância da Furiosinha na sua formação, no seu aprendizado, enquanto pessoa mesmo, para te trazer aqui hoje. Então, eu, na verdade, a minha família sempre foi do samba. A minha avó desfilava, a minha madrinha desfila, mas a minha avó não é do Rio, ela é de Minas, né? A minha avó e a minha mãe são de Minas. Quando a minha avó vem de Minas para morar aqui no Rio de Janeiro, fazer a vida dela, ela já gostava de samba, porque às vezes tinha excursão de Minas para cá, a galera vinha no bloco, ia ver o desfile e voltava. Então a minha avó já tinha uma paixão pelo Salgueiro. Quando vem morar no Rio, isso aumenta e não tem jeito, aí ela sempre desfilou. Quando a minha mãe vem de Minas para cá, a primeira escola que ela vai é a Mocidade. E aí tinha divisão lá em casa. A minha avó era Salgueiro e a minha mãe era Mocidade. Só que a minha avó sempre tentava ali de um jeito e tal, não fluía muito. O meu pai, ele morava no São Carlos, na Estácio. Então, a família do meu pai toda é estaciana. Então, às vezes eu frequentava a quadra da Estácio desde criança e meu pai sempre perguntava, não, você é Estácio Salgueiro. E eu sempre foi a frase mais falada quando eu era criança. Minha mãe diz que, não, eu dizia, não papai, eu sou Guilo. Então, mas a Estácio mexe comigo, eu tenho memórias boas dentro da quadra da Estácio. A bateria, ela vem porque eu sempre frequentei quadra de escola de samba. E aquele alvoroço, aquele barulho, me chamava a atenção. Eu consigo dormir mais tranquilo dentro de uma quadra de escola de samba que às vezes em casa. Minha filha, igual. Você sabe? Às vezes o barulho acalma. O barulho relaxa. E isso ali foi me trazendo. Mas na verdade eu caio na bateria de paraquedas, porque uma amiga da minha mãe é passista. Até hoje ela mexe isso comigo. Que quando eu entrei no mundo do samba, eu fui vendo a galera sambar, dançar para ser mestre de sala. E eu fui aprendendo ali olhando. Falei, vou aprender isso aqui hoje. Eu fui aprendendo samba no pé. E aí a amiga da minha mãe sempre disse, ó, ele vai ser passista. Ou vai ser passista ou vai ser mestre de sala. Ou ele vai ser passista ou ele vai ser mestre de sala. Não sei o que. E foi. E isso assistindo no setor de Sapucaí. No setor de Sapucaí eu comecei a pegar latinha. Mas a bateria sempre me chamou muita atenção. E eu pegava a latinha, tirava a parte de plástico da bandeirinha que até hoje ainda tem na Sapucaí e ficava batendo na latinha. Minha mãe via, quebrava a latinha, ficava, sai daí, larga isso, vai cortar a mão. Aí eu pegava a garrafa PET, tirava os anelzinhos e ficava chacoalhando. E aí alguém virou pra minha mãe e falou assim, ó, leva ele dentro de uma quadra de escola de samba. Eu acho que já tá nítido o que ele quer. E aí quando eu chego na quadra do Salgueiro, no meu primeiro ano para fazer inscrição, a Mary, até hoje eu lembro o nome dela, que é a Harmonia, ela me pergunta, você quer ser o quê? Quer ser passista ou você quer ser bateria? E no momento eu falei, não, eu vou ser passista. E ela falou assim, mas você tá pronta? Então assina aqui seu nome. E eu não conseguia. Eu entrava na quadra, mas eu não queria estar ali. Eu ficava imóvel dentro da ala de passista. Só que isso foi
foi ali me chamando cada vez mais. Eu ia pro ensaio, o meu nome tava na aula de passista, mas eu queria ficar do lado da bateria. Eu só queria ficar do lado da bateria. Eu ia pro samba de noite, eu queria ficar olhando pra cima, onde era o antigo palanque no Salgueiro. E aí a bateria me chamou, eu fui pra lá com 5 anos. Meu primeiro instrumento foi uma caixa. E aí a minha mãe entendeu a minha relação com a latinha, a minha relação com bater dentro de casa. E aí eu me apaixonei pelo instrumento e desde então eu desfilei na caixa. Eu tive alguns problemas com isso, por desfilar muito cedo, porque dentro da escola, como eu já era muito viciado com bateria de escola de samba, eu ficava batucando dentro da sala de aula. Então eu tomava esporro direto da professora. Eu pegava 2 lápis, ficava batendo no caderno. Eu pegava 2 lápis, ficava batendo, às vezes ela tá explicando alguma matéria. E aí ela cansou de, Fabrício, você tá batucando. E eu não percebia. Porque tava tão dentro. Era tão automático, era tão você, que você ficava ali, e a escola nunca entendeu. Nunca entendeu. Nós precisamos chamar a mãe dele, e eu cansei de ir pra direção. Ela falava, não, eu vou parar. Aí eu entrava na sala às vezes. Aí alguém via, Fabrício, tá batucando de novo. Alguém tá sempre cutucava. E aí uma vez a escola chamou a minha mãe e a minha mãe contou que eu desfilava desde os 5 anos dentro da bateria de escola de samba. E aí a escola entendeu, a escola no momento me botou na aula de música, tinha uma sala de música com alguns instrumentos, foi assim uma das maiores coisas que a escola fez por mim, que tinha flauta, tinha violão, tinha uns surdos perdidos, e eu fiquei aprendendo dentro da sala da bateria do Salgueiro, como fazer manutenção, e eu levava isso para a escola. O toque que eles ficavam fazendo dentro do ensaio, eu levava isso para a escola. Então, às vezes, falavam de carnaval, a professora falava de carnaval, eu ficava maravilhado, eu sempre era o primeiro a responder, e ela ficava, caramba, esse menino com poucos anos sabe muito, ou responde rápido, tem uma noção de ritmo. Isso foi ali, me acompanhando, caixa, e ali mais ou menos em 2019, 18, 19, eu me apaixonei pelo chocalho. Desde que a bateria do Salgueiro tocava em cima, no palanque, as crianças não podiam muito ficar lá em cima, até porque era perigoso, tinha passagem dos lados do camarote, a galera é aquela euforia, ver a Viviane tirar foto, ver o mestre de bateria, você sabe, né? E a gente, criança, assim, da aprendiz, ou criança em geral, a gente ficava olhando pra cima maravilhado com aquela galera tocando. O Marcão sempre teve aquilo assim, ó, vocês podem ficar olhando, mas vocês só não podem tocar ainda. Vamos devagar, mas ele sempre ajudou a gente no Aprendizes. E aí, eu olhando pra cima, eu vi aquela ala de chocalho, fazendo firula, fazendo desenho, tocando feliz, fazendo solo. Eu falei, cara, é isso que eu vou aprender agora. Aí eu lembrei da garrafa PET com os anézinhos. E aí eu botava anel, o feijãozinho dentro de casa e ficava sacudindo. Via o som que saía. E aí eu chegava no ensaio, escutava tal, assim, desse jeito. Pega de tal forma. Ninguém nunca chegou assim, ó, Fabrício, toca assim. Ou não, pega desse jeito. O polegar pra cima, o polegar pra baixo. Segura de tal forma. Não, eu fui olhando a galera e fui trazendo pra casa. E aí um dia eu cheguei na quadra, pedi o Marquinho pra tocar chocalho, o filho do Marcão. Ele liberou, e aí desde então eu não larguei a minha paixão pelo chocalho. E aí o chocalho virou um dos instrumentos que me traz paz, me traz leveza. Eu consigo mostrar minha paixão tocando, seja fazendo firula, seja fazendo desenho. O chocalho, às vezes, eu falo que é o meu choro, quando eu não quero chorar na Marquês, que ele já faz o barulho por mim, ele faz o... Então... Podia ser e virou quem sabe? Que também chora pela gente. E aí o chocalho virou minha paixão, e aí eu desfilei o último ano do Marquinhos de Chocalho, o primeiro ano do Balu, o Baluardo, e aí no segundo ano já mantive no chocalho, já larguei um pouco a caixa ali, o repique, a cozinha, mas nunca deixei de fora essa minha paixão da cozinha. E aí o Balu, em 2019, assim, mais ou menos, ele juntou assim a galera assim do chocalho, ficava ajudando, mas ele tinha maior preocupação com os menorzinhos dentro da bateria. Então, às vezes tinha que sair da frente para socorrer alguém lá dentro, ajudar um diretor, já tava passando alguma coisa. E aí eu fui
Uma vez ele tava de costa, eu fiquei lá na frente e falei, galera, toca agora para. E aí ele ficou assim olhando, a minha diretora Renata, ela ficou assim olhando. Aí no final do ensaio ela chegou pra mim e falou assim, como é que é seu nome? Eu falei, Fabrício. Você que é o mais antigo, né? Eu falei, é. Então, não quer ser diretor de chocalho, não? Eu falei assim, do nada? Não tô pronto. Não, vai lá, tenta uma vez. Se não quiser, a gente vai conversando aos poucos no ensaio. E aí fluiu, virei diretor de chocalho da Furiosinha. Eu lembro que no meu primeiro ano, acho que com 15 anos mais ou menos, 15, 16 ou 14 anos, eu tinha na ala 23 crianças. De quantos anos? Entre 10 a 12 anos. 23 Gente, crianças com maravilhoso. chocalho na mão. Exatamente. Aí eu, às vezes, eu fico olhando essa história e fico, caraca, um menino de 13 anos, tomando conta de gente da idade dele, tendo uma responsabilidade. Não, e ouvindo você como educação, como isso atravessou todos os seus processos educacionais também, eu queria muito ouvir de vocês dois como é que vocês acreditam que o Carnaval pode ser uma plataforma para a gente discutir e promover mudanças sociais importantes, porque a gente vai ouvindo o Fabrício e vai vendo o impacto que teve uma Furiosinha na vida dele para trazer ele aqui nessa mesa hoje, né? Eu acho que tem Bom, o Samba da Mangueira de 19, conhecido também como Samba da Marielle e tal, ele, eu acho que, sim, é um dos sambas que acho que mais chegou dentro das escolas, né? Para além das escolas, mas das escolas. Nas ruas, nos pagodes, em todos os lugares, né? Mas chegou muito em escola. A quantidade de depoimento, que até hoje eu recebo, não sei, onde é que foi que eu estava outro dia? Uma festa de criança, foi isso, uma festa de criança em Teresópolis, e aí a menina falou assim, olha, vocês são os autores desse samba e tal? A gente falou assim, então... Ela, cara, esse samba eu conheci porque tinha um menino, aí parece muito a história do Fabrício, assim, tinha um menino na sala que o garoto é fascinado, né, por escola de samba, criança e tal, e aí a gente começou a fazer discussão de várias questões e tal, e ele falou, não, isso aí tá no Samba da Mangueira, isso aí tá no Samba da Mangueira. Ela falou, que diabo de Samba da Mangueira é esse e tal? Aí ele mostrou pra ela, cantou, e aí ela levou aquilo pra turma inteira, né. Juro que não sou eu. Pois é, eu tô achando que era você. Juro que não sou eu. Estava em Petrópolis semana passada? Não, juro que não sou eu. Então, eu acho que, assim, isso mostra, porque aí não é uma questão só de didática, né? É um samba que traz a história do Brasil por meio, né, dos seus lutadores, por meio dos seus reais protagonistas, que são propositalmente apagados, né, da história, né? Então, por meio das lutas que foram travadas por negros, por mulheres, por indígenas, por trabalhadores, por pessoas que se insurgiram, né, e que são apagadas da história oficial. Então, é claro que tem um lado, né, didático e crítico, né, nesse samba, quando você conta essa história que está pelo avesso, né, e que é a história, né, quando você olha para o mundo, de fato, essa é a história que nos move, que move ainda as transformações e quem está disposto a lutar pelas transformações. Mas pela arte também, né, porque isso você poderia contar por um livro didático e tal, e tudo bem. Mas acho que quando isso é pelo samba, né, e pelo samba enredo, isso ganha uma potência muito grande, né, de explicar aquilo que aconteceu, mas também de tocar. Né? Acho que essa é a dificuldade maior de um samba enredo ou de uma música e tal. Eu brinco com isso, né? O samba enredo você tem ali, sei lá, 2 minutos, o samba tem 2 minutos e pouquinho, vai sendo repetido 1000 vezes. Você tem que contar em 2 minutos, só com letra e melodia, aquilo que uma escola vai contar por 70 minutos, 80, por meio de artes visuais, batucada, religiosidade, artes dramáticas, fantasia, enfim, a escola tem 80 minutos com todas as possíveis manifestações artísticas, coletivas, sei lá quantos mil componentes, e você tem que contar aquela mesma história só com letra e melodia em 2 minutos. Então é uma senhora tarefa. O meu professor diz que o samba é um livro em vídeo. É a melhor forma de demonstrar a história que às vezes não está no livro, pessoas importantes que não são contadas todo dia. É isso. É a melhor forma que ele diz. E com esse poder, com essa possibilidade, né, de você de fato tocar, né? A pessoa, quando a gente diz, pô, eu quero um país que não está no retrato,
né? Brasil, teu nome é Dandara, né? Tua cara é de Cariri, você reconstrói o Brasil e você coloca assim os versos que talvez dentro daqueles versos caibam muitas coisas, né, da história, de discussão, de batalhas ainda hoje travadas, né? Quando a gente colocou o nome da Marielle, né, no Samba Enredo, era um nome que não estava na sinopse, mas a gente colocou o nome da Marielle porque era o nome das pessoas que lutam, que são forçosamente apagadas pelos mesmos, em nome dos mesmos projetos de poder, né, que estão em vigor aí. Então a gente falou, ela é uma personagem dessa história, tá? Não é porque ela faz parte do presente que ela não é personagem da história. A história está acontecendo agora, a escola está acontecendo em todos os momentos, né? Então eu acho que não à toa, assim, esse é um dos sambas assim mais usados, né? nas escolas mesmo. Minha escola, cara, de criança, a faculdade, a escola de ensino médio, a escola da rede pública, a escola da rede particular, enfim, e eu acho que mostra isso, né? E, pô, claro, quando o professor mostra, imagina que ele mostra só a letra. Você tem um desfile ali para te trazer de suporte. Quando você pega a bateria e na hora da bateria tem um momento que ela faz um toque militar, e isso faz referência, né, ao golpe militar de 64, ou seja, quem traz essa referência é a bateria, né? Então, enfim, tem muitas coisas artísticas que são colocadas e que são esse apelo, né? Que são essa maneira de você trazer e falar, cara, isso aqui é uma criação popular, viva, forte pra caramba, e que, pô, isso é tô trazendo aqui uma discussão, enfim, de país. Então, eu acho que, assim, essas possibilidades, né, do samba em geral, mas do samba enredo, assim, elas são muito grandes. Claro que ele tem que ser uma coisa que funcione, o chamado funcionar na avenida, tem que embalar a escola, tem que fazer as pessoas cantarem, ele tem que uma porção de coisa. Mas ele é muito mais do que isso, né? Ele é uma coisa que pode, de fato, ficar em muitas trincheiras artísticas, né, e de disputas, etc. Não à toa eu fui, em 2021, eu participei da FLUP, acho que foi em 2021. E um dos pedidos do pessoal da FLUP, né, que a feira... Festival Literário das Periferias. Obrigada, tá tentando lembrar aqui. Era uma galera, era remoto, então eu peguei uma turma da rede estadual do Ceará, então era uma molecada afastada de mim, em termos de idade e territorialmente, né? Era molecada do Ceará e eu era uma das orientadoras e eles tinham que fazer as rimas, enfim, as poesias faladas. E a galera tinha muito mais como referência, né, o rap e tal, que tem muito mais a ver, de fato, né, com esse universo. E o Júlio Laudemir que me chamou e falou assim, cara, eu quero que você leve o samba enredo. E aí eu levei um do Ney Lopes sobre Solano Trindade e tal, e outros, e a gente ficou discutindo samba enredo, e foi maravilhoso trazer uma linguagem, né, que certamente não estava ali, não era a linguagem que a galera, né, ia buscar e tal, e mostrar, falar assim, cara, olha só como é que esse cara construiu, né, essa imagem, e trouxe isso, olha tudo que ele está fazendo aqui. E foi incrível, assim, porque era uma parada totalmente, né, eles não tinham conhecido, claro, escola de samba e tal, uma coisa nacional, mas molecada, mais nova, enfim, outras referências, né? Alguns tinham o cordel como referência e tal, assim, mas o samba enredo, a escola de samba não era uma coisa ali tão viva. E a gente fez essa ponte, e isso mais uma vez mostrou para mim o quanto de fato, né, a gente tem carnaval tem muito a dizer e a aprender também. Com certeza. Demerson, eu tenho umas curiosidades aqui que eu queria que você falasse sobre elas. Vou pegar uma pesquisa do Google, ele solta, né? O Google Trends, você vai lá, coloca as palavras e você vê como é que está a busca daquelas palavras. Então, trazendo aqui, no mês ali do Carnaval de 2022, que foi entre 27 de março e 28 de abril, o termo mais digitado como procura no Google, que cresceu pra caramba, foi Grande Rio. Aumentou em 3.400% a quantidade de pessoas buscando pelo nome da Grande Rio. Mas aí o que é mais interessante é que veio junto com isso Exu Grande Rio, com aumento também de mais de 3.000%, ou seja, as pessoas buscando. E também só o termo Exu. As buscas pelo termo Exu, durante esse período ali do Carnaval, aumentaram em 400%. Junto com elas, Orixá também aumentaram. E já o termo Exu do Mal, Exu é do mal, as pessoas perguntavam isso para o Google, teve 300% de aumento também no Google. E o pico de interesse, né, dessa palavra Exu aconteceu exatamente no dia 26 de abril, dia que a agremiação foi campeã do Carnaval do Rio. Olhando para esses dados como curiosidade, né, e sobre o que você já traz para a gente sobre interpretação, tem uma série de entrevistas suas que falaram muito sobre isso.
Eu queria muito que você contasse pra gente sobre a responsabilidade enquanto ator, né, também, porque eu acho que deve ser muito diferente você interpretar alguma coisa que vem de uma dramaturgia, digamos assim, que vem pronto, aquele personagem que está escrito ali, que você tem que interpretar, e de repente você ter um papel que traz também uma responsabilidade, que pauta um assunto, que traz uma conversa, que coloca na mesa da casa de todos os brasileiros uma história em rede nacional. E aí a gente começa a lidar com isso. Como é que é? Como é que foi essa preparação? Primeiro teve alguém que te preparou, e depois como é que foi lidar com esse boom dessa conversa sobre trazer essa temática para dentro das casas de tanta gente? Então, uma responsabilidade gigante, né? Porque antes de mim vieram... O carnaval fala de orixá e outras coisas mais há muitos anos. E nunca teve tanta proporção, né? Eu entendo que a rede social hoje em dia é diferente. E depois de mim vão vir outros, vários. Tenho certeza disso, que esse ano eu não sei, mas daqui a um ano vai vir outro boom que vai aparecer, porque eu acho isso necessário, né? As pessoas discutirem algumas coisas que muita gente não sabe. Não é porque também tem o preconceito. Tem pessoas que não conhecem, está fora do mundo dela, vamos dizer assim. Minha mãe é evangélica, eu falei isso muito, porque minha mãe é evangélica, minha prima é budista, muitas pessoas da minha família é de Testemunho de Jeová, então dentro do meu lar, o samba está lá em primeiro lugar, mas tem várias diferenças em religião. E muita gente não sabe quem é Exu, aí tu escuta, em alguns lugares, Exu é o diabo, Exu é do mal, Exu isso, Exu aquilo, beleza. Aí eu soube que faria o personagem dia 13 de junho de 2020, antes da pandemia. Ali que a escola... Bem antes. Muito antes. E a escola soltou, né? O enredo seria Exu. E eu, estereotipamente falando, eu me encaixo dentro do personagem. E olhando o elenco que a comissão de frente tem, eu falei, cara, tá pro meu lado. Vai vir pra mim. Tá pra mim. tá pro meu lado. Aí eu comecei a estudar muito sobre, eu sou muito estudioso, sou meio chato sobre isso, né? Eu comecei a estudar, a ler, mas eu não comecei a ver vídeo nem nada disso, porque eu não quero ter nada assim, eu quero ler, entender sobre o assunto, para depois começar a ver vídeo, estudar um pouco mais. Aí eu comecei a estudar. Eu já tinha um conhecimento, tem tio meu que lá no Salgueiro 2016 eu fiz Seu Tranca-Rua. Meu tio era Babalorixá, e me ajudou muito espiritualmente falando. Eu não sigo a religião, mas me cuido. Que carnaval, todo mundo sabe, né? Ali a gente tem que bater cabeça para muita gente ali. E em 2016 eu já tinha feito Seu Tranca-Rua, que é diferente de orixá. Sim. Orixá é uma coisa, entidade é outra. Aí eu estudei muito sobre, li muito, vi muito vídeo, e veio pandemia. Aí quando veio a pandemia foi meio desesperador, porque não era Rio de Janeiro, não era Brasil, era mundo, né? Tanta gente morrendo e tudo mais. Aí eu tinha que escoar um pouco do conhecimento que eu tinha adquirido, né? Aí eu tenho um grande amigo meu, Marton, que é roteirista, eu pedi ajuda para ele para começar a escrever sobre. Eu escrevi um filme ou uma série sobre isso. Tá lá guardado, ainda não tá nada. E eu guardei isso e eu tinha a necessidade de, com o personagem, abraçar quem é da religião e quem não é da religião. E sempre ter esse mito de Exu ser o diabo, Exu ser ruim. Como fazer um personagem que uma pessoa da religião veja e entenda isso é Exu. Quando eu estou lá no axé, eu vejo essas imagens, isso é Exu, essa é a essência de Exu. E quem não é, não olha assim, meu Deus, que é isso? Que medo mesmo, né? Se tu for numa festa de Exu, não vai ser aquele Exu que está na avenida. Mas se tu, quem é de Exu, vá e é da religião, vê, tem muita coisa ali. Eu me cuidava em casa de candomblé, mas para esse personagem eu via a necessidade de ir em Ifá, me cuidar. Porque Ifá, vamos dizer assim, é mais próximo à África do que o candomblé, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Aí eu me cuidei em Ifá e quando eu estava lá com o sacerdote, ele fazia as coisas, eu falei, mas por que você faz isso? Aí eu faço isso, tipo, o baforar. Quando tá na imagem, ele baforava 3 vezes lá a cachaça. Eu falei, mas por que tu faz isso? É por isso, isso e isso. Mas por quê? Por quê? Por quê? Ele
falava, não, porque quando você come, você bota um pouquinho ali, outro pouquinho você engole. Ele ia me explicando. E tudo isso que eu fiz na avenida, tem muita coisa ali que pros leigos, nego, olha e passa. Mas quem é da religião sabe todos os porquês. Foi uma pós-graduação. Entendo. Eu aforo pra cá. Porque na hora de comer o padê, eu como uma coisa antes. E todo isso, todo o processo também, né? Porque no carnaval, tem muita gente que tá no carnaval, mas não entende muito sobre religião afro, não entende muito algumas coisas, e você brigar pelo personagem, né? A gente como ator, às vezes, o diretor pensa uma coisa, o roteirista pensa uma coisa, mas você como ator, tu vê o personagem em outro lugar. Aí tu brigar por aquilo, não, cara, é isso, mas por quê? Não, quem escreveu foi eu, como já tive personagens em novela, e o nego fala, não, mas a escrita é essa daqui, e eu quero que tu vá por esse caminho. Eu falo, cara, mas não é isso. Eu vejo por esse lado, e tu defender o personagem ali foi duro, mas deu tudo certo. Teve alguém que te preparou? Você teve que estudar alguma coisa assim, além, obviamente, não, da o meu maior estudo foi leitura. Minha maior referência quanto a Exu veio do Balé Afro da Bahia, legal, que existe um espetáculo de Exu, e esse espetáculo é de 1900, lá vai bolinha, não vou lembrar o ano, e tiveram 4 ou 5 bailarinos que fizeram, mas com o ritual do padê só teve um. Aí eu via um pouquinho de cada um, a gente vai tirando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Aí eu via também cultos com Exu mesmo, né, da religião, ia lá no sacerdote, conversava com ele sobre. Aí eu pensava, cara, se eu botar isso vai ser chocante demais, deixa eu botar isso daqui, não. Eu botava todos os fundamentos, também vi muita coisa de África, de festivais de Exu que tem África, e me cerquei também espiritualmente falando, né? Pedi permissão para poder fazer e para tudo dar certo, e graças a Deus tudo deu certo. Tem muita coisa que teria naquele carnaval e graças a Deus não teve, tem muita coisa que não teria e teve, mas no final que deu certo. O que ela estava falando sobre samba enredo, eu vou voltar muito aconteceu quando acabou o desfile. Os garotos do meu projeto me falaram, cara, você estava na minha prova ontem. Eu queria perguntar exatamente isso para vocês, porque o samba enredo, o carnaval, né, ele conta a história do Brasil, ele conta a nossa história, há muito tempo, a história do mundo, a história de personagens que são icônicos e tudo mais. Mas ainda é difícil falar sobre religião de matriz africana. Isso que eu queria perguntar para vocês, porque eu vejo que tem um movimento até de educadores, professores, que hoje estão com dificuldade de lidar dentro das salas de aula com questões que perpassam por outras ideologias. Será que a gente, olhando para o carnaval enquanto uma ferramenta cultural, formativa, uma indústria que hoje também movimenta milhões, né, na nossa cidade, tem muito método em tudo que vocês estão falando, né, nesses aprendizados todos. Será que a gente conseguiria aprender com o carnaval coisas que a gente poderia levar também? Vocês já trouxeram vários exemplos, mas para a sala de aula, para promover essa diversidade cultural e trazer essa conversa sobre racismo religioso e outras questões que são importantes de serem discutidas, por exemplo? Tem muito como, né? Agora tá tendo até, vou citar, né, que tá em pauta agora, Maricá teve um problema que tá tendo educação religiosa, e um sujeito aí, que eu não vou nem dizer o nome, veio falar que, teu filho fazendo vídeo, seu filho vai chegar em casa falando sobre macumba, sobre isso, sobre aquilo. A gente está com esse problema na educação hoje, porque complicadíssimo. Com esse novo ensino médio que eles estão colocando, que infelizmente... Com essa tragédia do novo ensino médio, isso, né? Eu ia chegar nesse ponto. Tem que adjetivar infelizmente, isso. Eles botaram um ensino que não cabe, que não é preciso, que não tem que ter para a população brasileira. Eu terminei de estudar esse ano, eu me formei esse ano, e alguns momentos eu sentia falta de por quê. A pergunta só por quê. Você querer cobrar dentro de uma escola o ensino religioso, primeiro você tem que ter todos. Não só aqueles que cabem no seu pensamento. Segundo que, para você cobrar, você tem que entender. E na maioria das vezes não acontece. Complicado, até no carnaval existe muito disso, né? Sim. Porque a gente fala de, carnaval é legal, escola de samba e tal.
E muita gente fica só no oba-oba, né? E quando tu vem falar pra uma pessoa que, o carnaval, o personagem que tu fez... Não, cara, não foi só o personagem que eu fiz, que é afro. O carnaval é afro, o carnaval é preto, o carnaval vem da macumba. Se tu tá aí, tu tá batendo cabeça pra orixá e pra muita coisa. O carnaval é um conjunto de saberes ancestrais, reelaborados a cada momento. E só que ele é esse conjunto de saberes, né? Não sistematizado, não incorporado por uma cultura branca, ocidental, etc. Ele é esse conjunto de saberes, esse sistema, que é um sistema que está sob ataque, né? Constantemente. Sim. E acho que quanto mais, enfim, são feitos ataques contra a cultura, contra pensamentos que não sejam pensamentos únicos, e quando a questão da intolerância religiosa, isso vai exatamente em cima do carnaval, né? O carnaval é um saber que passa por laços afetivos, laços territoriais, né? Que são coisas que não cabem exatamente, talvez, nesse momento do mundo, né, em que você vai caminhando para questões mais individuais, mais saberes mais compartimentalizados, mais individualizados, mais, enfim, fora desse outro sistema, não se admitindo outros sistemas, né? A sinopse do Salgueiro, por exemplo, esse ano, eu concorri lá e tal, o meu samba estava lá concorrendo, não foi o samba vencedor, mas entrei na disputa e conheci muito a sinopse. A sinopse apresentava, quem estiver ouvindo esse podcast quiser, está na internet, só procurar a sinopse Salgueiro. Ela começa falando, só para exemplificar um pouco, né, do que ele está falando, assim, os saberes de mundo que a gente ignora, que o pensamento hegemônico do mundo faz questão de ignorar, o carnaval é um desses. Trazia os saberes indígenas, né, dos Yanomami. Cara, e é um negócio tão diferente do que qualquer um aqui pensa e acha. Água pra gente, beleza, é um recurso natural que a gente bebeu aqui no copo. Não, pros caras não, cara. É o pai dele, é um rio. O pai do cara é um rio. Cara, o pai do cara é um rio. É a queda do céu, entendeu? Se a gente não tiver aqui, o céu vai cair das nossas cabeças. Quando tem essas enchentes no Rio de Janeiro, talvez a gente entenda um pouco mais isso. Mas para dizer o seguinte, é um conjunto de conhecimento tão grande, tão diverso, né, que existe, assim, no Brasil, pode falar da questão indígena, da questão negra, mas mesmo, enfim, tem várias especificidades em cada uma dessas manifestações, e o carnaval é uma delas. Cara, é um negócio imenso, é um universo de saberes, e esses saberes estão propositalmente sob ataque, né? Tanto que a gente mais ouve aí, recentemente, teve essa questão, dinheiro para educação ou dinheiro para o carnaval. Quem coloca essa questão já assumiu uma posição, já disse que carnaval não tem nada a ver com educação, que cultura é uma coisa... É isso, que vai entender o carnaval só como um entretenimento, só como uma coisa apelativa, e ele também é entretenimento, ele também tem os seus apelos, porque tudo na vida tem, só que ele é uma porção de coisa, né? Acho que e que são coisas que são atacadas de propósito, né? Não é à toa que a galera vai chegar e vai olhar para carnaval e vai ver um personagem como o Exu ali e querer... É difícil. Transformar mas tipo assim, as pessoas veem isso, mas tipo assim, quando a mocidade toca pra Oxóssi. Salgueiro toca pra Xangô. Dentro do toque da bateria, tá se batendo cabeça pra orixá. Mas a pessoa não entende. Dentro da dança, tá se batendo cabeça... Cara, quando nasce a escola de samba, nasce com o assentamento de orixá. Tu vem a história da escola de samba, pô, cara, é tudo feito de matriz africana, não tem como. Aí tu vai, às vezes, trabalhar, fazer uma coisa... linguagem poética. Não, não é poética, não. É macumba, é orixá, veio da África. Se tua cultura não abraça isso, cara, rala, mete pé. Tu não precisa... Você vai vestir branco, vai pular 7 ondinhas e achar que você não estava fazendo macumba. Valeu, beleza. Entende? E depois da Grande Rio, você foi parar em Parintins, ano passado, Sim, não foi? Ano passado. Falando da conexão de todos esses saberes também, que a Manu também já levantou, esses saberes indígenas e tudo mais. O que você trouxe na mala com esse intercâmbio da cultura do nosso carnaval aqui, mas com essa festa incrível que é Parintins também, que ela tem outras conversas sobre... agrega muitos territórios de conversa ao nosso também. O que veio com você de lá para cá? Veio muita coisa. Veio... A gente falou até da questão da sustentabilidade também, né? Choque de cultura. Eu fiquei vendo, muita coisa assim, como você falou, que a água pode ser o pai, a árvore. É um choque de cultura, assim, ao ponto de eu como ser indivíduo nascido no Rio de Janeiro, sou do Sudeste, e a gente no Sudeste tem um problema muito grande, né? Que é achar que tudo nosso é o melhor, o maior. O maior estádio do mundo é o Maracanã. A maior festa do mundo
é o carnaval, as maiores praias ficam no Rio, o melhor, tudo é gente. Não, gente. Não é assim. Não é assim, calma. Calma, gente, que não é assim mais. Não é que a gente tudo é o maior, tudo é o melhor. Existe um mundo muito maior do que o Rio de Janeiro, do que só o Sudeste, gente. Tá aí o Nordeste, tá aí o Brasil, tá aí o mundo, gente. Não precisa a gente ficar só nessa bolha e nesse lugar. Por isso que, quando às vezes em outros estados, a gente olha pro Rio e fala, Rio. Porque é isso. E o que de inovação você viu lá em relação, principalmente essa conversa sobre sustentabilidade? Então, eu pensei, vi muita coisa lá de sustentabilidade, reciclar, cuidado com a natureza, coisas que aqui às vezes a gente fica preocupado e agora enchente é por quê? Por que tem enchente? Não, é o minha. Não, gente. É você jogando lixo lá no Rio, é não reciclando, é tanta coisa que causa enchente que vai além de tudo do clima. A gente pode alterar o clima, a gente pode e deve fazer isso. O carnaval também pode muito ajudar com isso. Por quê? Há uma escola de samba, quanto por cento depois que acaba o carnaval é reciclado? Eu não sei. Eu não sei o quanto de material reciclado entra no carnaval e quanto depois do carnaval sai. Será que collabs com, vamos dizer assim, com empresas para reciclar coisas do carnaval e pegar coisas de umas empresas para reciclar para o carnaval pode ser feito? Qual o impacto ambiental que o carnaval causa? Cara, a gente entra na Sapucaí e tem um rio passando atrás, né? Será que aquele rio ali tem alguma coisa a ver quando chove e enche a Sapucaí? Será que tem? Será que as pessoas que moram no entorno daquele rio cuidam daquele rio do jeito que deve ser cuidado? Aí chove no carnaval, enche, a gente fica com água no tornozelo e as pessoas, tá vendo? Culpa da prefeitura? Não, cara, culpa nossa também. Culpa nossa também. Aí eu ando estudando muito sobre ESG, governança, clima, sociedade, e eu penso em futuramente trazer um pouco disso para o carnaval, pensar um pouco disso, pensar um pouco como os indígenas, como os quilombolas, que é a natureza, é tudo pra gente, né? É tudo pro indígena, é tudo pro quilombola, e trazer um pouco dos ensinamentos dos indígenas, que é muito mais forte na Amazônia do que os quilombolas é aqui no Rio. E existe indígena no Rio de Janeiro, existe quilombola no Rio de Janeiro, e parece que as pessoas não sabem. Eu queria Desculpa. Isso você falando me lembra muito, trazendo aqui um pouco, né, da raiz da minha escola, do Salgueiro 2014. A gente, quando o Salgueiro leva Gaia para a avenida, com aquele impacto que é o final do desfile. Uma caveira com o planeta Terra, tudo em cinzas, preto, botando assim decomposição e mostrando o que aconteceria. E às vezes você pega detalhes daquele desfile e você fala, cara, isso está acontecendo hoje. Por que às vezes a gente não para entender? Por que às vezes a gente não para se preocupar? Eu fiz já fiz algumas vezes, mas esse ano ainda mais dentro do assunto sobre sustentabilidade na escola. E tem grandes diferenças que para alguns tanto faz. Qual é a diferença do lixão para um terrão, gente? Qual é a diferença? O solo do terrão. Por que a gente não olha aquilo ali? Por que a gente não se preocupa com o que está em volta? A gente só olha para aquilo e fala, a prefeitura, o Estado vai lá cuidar. E quem mora ali, quem precisa daquilo? Nós tivemos a nossa mata, a Amazônia aí queimando. E desculpa trazer esse papo de política, mas teve gente debochando do que a gente precisa, do que um ecossistema precisa. E aí, falando de habilidades e de formação, que o Demerson está falando, então eu estou estou estudando ESG, eu estou estudando certas coisas. E eu queria que a gente começasse a encerrar esse nosso papo, infelizmente, gente. Um dia eu vou conseguir ter o programa igual do Mano Brown pra gente ficar aqui 3 horas. Porque com vocês teria que ser no mínimo 3 horas. Mas eu queria exatamente pegar esse ponto pra gente poder falar dessas habilidades, dessas formações, do que dá certo, né? Da gente conseguir endereçar um legado quando a gente traz essa pauta da educação junto com essa conversa sobre o carnaval, né? O impacto que tem na vida de tanta gente.
Vocês já falaram muito sobre isso aqui, o enredo vencedor da Grande Rio, que o Demerson participou, virou exposição no Museu de Arte do Rio, ou seja, é um novo formato para a gente ter contato com uma mensagem. Você me falou uma frase que ficou na minha cabeça, que é: o amanhã está garantido. É o lema, né? É o lema do Aprendiz do O Salgueiro lema que da a gente leva. Aprendizes. Então, ou seja, é você conseguir mostrar que com o ensino, com aquele método, aquela pessoa vai dar certo. Seja no que quer que ela Tudo é venha possível. fazer, tudo é possível. Manu, né, enquanto letrista, criativa, enfim, trazendo uma nova possibilidade, um olhar aí para trazer inovação sem a gente se desconectar das tradições. Quais outras oportunidades vocês enxergam que as pessoas, as marcas, as instituições, o que a gente pode realmente aprender com essa gestão do carnaval, de quem trabalha com carnaval, o que a gente pode aprender com ele para impactar outras indústrias? E também queria saber o que vocês acham que também a gente pode, a partir desse aprendizado do carnaval, as pessoas que estão ouvindo a gente, falam assim: poxa, queria ser uma Manu, trabalhar como uma Manu, como um Demerson, que habilidades eu preciso ter, o que eu preciso estudar, por onde eu preciso olhar para começar a entrar e conectar minha paixão, que vocês falam aqui tudo com muita paixão, mas com o meu ofício também, né, de alguma forma. Olha, eu vou arriscar aqui a dizer que eu acho que, em termos de assim, gestão, indústria, talvez a coisa mais importante seria aprender com o carnaval. O carnaval movimenta para ficar num desfile, tá? Porque tem os blocos de rua também, que a gente podia estar aqui falando, mas vou ficar na avenida. Não sei de quem está nos ouvindo, quem já teve a oportunidade de desfilar, mas você chega na avenida, assim, por mais organizado que seja a escola, 40 minutos antes, 1 hora antes de você desfilar, você olha aquilo e fala assim: cara, isso não vai dar certo. Essa galera não vai. Porque várias pessoas numa concentração, mas que é no meio da rua, dispersa. Uma tá toda pronta, a outra tá ali chegando, tomando cerveja, o outro não chegou ainda. O carro tá fazendo a curva lá. O carro tá fazendo curva lá na Gamboa. E tá falando: não, gente, isso não vai dar certo. É o caos organizado. Gente, eu por muito menos que faço bloco de rua já fico com esse desespero, exatamente, no bloco de rua. Você tá assim, você pisca o bloco de rua, mas não tinha nada, tinha um saxofonista perdido, pronto, o cara chegou, o outro tá todo mundo. Do nada um carro de som, todo mundo Cara, isso junto. não é sem querer, não é sorte, tal. Isso é um saber, cara, isso é um saber. A galera faz isso há muito tempo e a galera tem um jeito. Se me pedir pra botar uma escola de samba, eu não vou saber fazer isso, porque assim, não sei como é que os caras conseguem, meu irmão. Não tem curso pra harmonia, né? Exatamente. Não tem curso pra harmonia, então, eu né? acho que assim, só que isso é um saber não catalogado, isso é um saber muitas vezes desrespeitado, né? Isso é um saber das classes populares e, portanto, sempre muito pouco digno de atenção, né? Então, eu acho que olhar para esses saberes do carnaval, inclusive organizativos, de, sei lá, gestão de pessoa. Vai cuidar de uma ala. Eu já cuidei de ala. Cheguei ali faltando 20 minutos. Era coreografada. A pessoa nunca apareceu no ensaio, sabia o nome de cada um. Não, eu vim no ensaio. Eu falei: minha querida, você não veio no ensaio. A hora que todo mundo fizer braço para cima, tu vai fazer braço para baixo. E como é que a gente resolve isso? E tal. Então, tem zilhões de conhecimentos e habilidades, né? E saberes que estão ali, cara. Então, assim, no carnaval, eu acho isso pouco explorado. Vamos olhar para isso, porque uma habilidade que você destacaria, assim, para quem quer trabalhar hoje dentro da indústria criativa como um todo? Eu acho que, enfim, essa questão e do meu lugar, assim, né, de quem gosta de fazer o samba e tal, ouvir, né? Ouvir carnaval, ouvir samba enredo, ouvir música. E, pô, a gente está muito bem servido de música popular brasileira. Eu vou falar pro pessoal agora do Money, né? Que eu gosto de falar pro pessoal que tá milionários. Milionários aí que estão escutando o podcast, que tem suas empresas. Pede pro pessoal do que trabalha com ESG, sobre isso, começar a trabalhar governança. Vai lá na velha guarda da escola de samba, conversar sobre governança. Porque são 40, 50 histórias diferentes de uma pessoa na velha guarda e todas vão te dizer a mesma linha. Cada uma na sua casa, nenhuma se conversa, ninguém vai falar: tu vai por esse caminho, mas todas elas vão falar a mesma linha para você. Isso é governança. Isso é governança. Isso, a escola de samba, tu vai falar com, vamos dizer, como eu falei, velha guarda, vai falar com 40, 50 pessoas que às vezes elas nem se bicam. Mas, cara, quando elas falam da empresa dela, da escola de samba delas, a linha é a mesma. A linha é a mesma. Vou dar um spoiler, porque passou por aqui Tia Surica, aulas e aulas, então ouçam esse episódio. É isso. É isso. E não só governança, sociedade. Tu vai numa escola de samba, tu
aplica a sociedade ali. Ali tem várias pessoas, o rico, o pobre, o mais ou menos. Dentro da escola de samba também tem. E para falar do clima e tudo mais, tem como se reciclar, fazer da escola de samba, trazer coisa. Ah, eu tenho uma empresa de, sei lá, jeans. Dá para me entrar na escola de samba? Dá. Reciclar seu jeans. Ah, e depois do carnaval? Dá também. Olha a moda aí. Então, eu acho que esse termo do ISG e carnaval anda colado. Eles só ainda não se encontraram. Boa. Quando se encontrarem, vai dar um match perfeito. Fabrício, para a gente fechar, o futuro da educação é? Primeiro, as crianças. As nossas crianças. Independente da idade, independente de onde ensinar as crianças que tudo é possível. Que o amanhã está garantido. Dê liberdade para as crianças ter visões, ter criatividade e não prender elas de ser um ator, um bailarino, um músico, um professor, independente da profissão que ela quer seguir. Dê a liberdade da criança, incentive a criança. Como o Demerson falou, tudo anda junto. Reciclagem, carnaval, tudo anda junto. Ele deu um exemplo aqui perfeito da loja de jeans, vou pegar mais ou menos esse exemplo. Pega uma ala de passista, faz short para as meninas ensaiar, tudo ensaio de rua, e depois vende. Usa mais ou menos a forma que foi feita, para as meninas tal, shortinho curto, short bermuda, saia. Isso gera lucro, isso gera visibilidade, isso traz várias experiências, mas a maior de todas é as crianças. Deem valor às nossas crianças, por favor. Bom, infelizmente eu vou ter que encerrar esse episódio, porque eu acho que eu e quem está nos ouvindo ficaria aqui com vocês horas. Eu queria muito agradecer e eu vou ficar com uma lição que vocês trouxeram para mim e uma que também Fabrício me falou ontem para a gente fazer esse fechamento, que é: o samba salva as pessoas. Lugar onde toda mãe vira uma tia, onde cada um que chega deixa um pouco do seu DNA, vai deixando um legado que ensina nessa escola que também é da vida, que é nesse coletivo que grandes transformações acontecem de verdade. E que é nesse coletivo que a gente vai fazer a transformação que a gente quer ver no mundo. Então, acho que essa lição fica aqui nesse episódio de hoje. Queria muito agradecer a presença de vocês. Sintam-se à vontade para voltarem nas outras temporadas. Vamos acompanhar aqui o trabalho de cada um aí nesse carnaval. E mais do que promover a educação profissional, o propósito do Senac é gerar grandes oportunidades de transformação. E como a gente não quer deixar ninguém para trás, a gente se reúne aqui e se junta com quem também está nessa jornada pela inovação e pela inclusão social para amplificar a nossa voz. Muito obrigada, acompanhe a gente no próximo.